Diretamente do Centro de Conferências, na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Anual, número 189, de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada por um coro combinado de alunos da Universidade Brigham Young. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Anual número 189 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson, que preside esta conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estendemos nossa saudação a todos os presentes e aos que nos assistem por meio de televisão, do rádio ou da internet. Também damos as boas-vindas aos que assistem à conferência nas sedes de estaca em várias partes do mundo, as quais a conferência está sendo transmitida por meio de satélite. A música para esta sessão será oferecida por um coro combinado de alunos da Universidade Brigham Young, sob a regência de Rosalind Hall e Andrew Crane, com Linda Margetts e Bonnie Goodliff ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Ó Vem, Supremo Rei. A oração de abertura será oferecida pelo elder Brent H. Nielsen, dos 70. King of Kings, we praise Him long
Nosso Pai que estás nos céus, nos reunimos, estamos reunidos hoje nesta conferência geral, nesse centro de conferência, como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós amamos-te, Pai, amamos teu Filho Jesus Cristo. Somos gratos pelo seu sacrifício expiatório, por ter feito tudo possível para nós. Somos gratos pelos profetas e apóstolos que irão nos ensinar hoje. Nós pedimos para que os abençoe, para que possamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Somos gratos pelos templos que nos ajuda a nos conectar a Ti. Agradecemos por todos que têm servido ao redor do mundo. Pedimos para que possa abençoá-los com segurança e que possam ter sucesso. Pedimos pelo Teu Espírito para que esteja conosco nesta reunião. Por favor, abra os céus para nós, para que possamos sermos capazes de entender o que o Senhor espera de nós. Nós o amamos e oramos por estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. O presidente Dallin H. Oaks apresentará agora as autoridades gerais, setentas de área e os líderes gerais das auxiliares da Igreja para voto de apoio. Em seguida, Kevin R. Jurgensen, diretor administrativo do Departamento de Auditoria da Igreja, lerá o relatório anual. Apresentarei agora as autoridades gerais, os setentas de área e as presidências gerais das auxiliares da Igreja para o voto de apoio. É proposto que apoiemos Russell Mary Nelson como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Dallin Harris Oaks como primeiro conselheiro na primeira presidência e Henry Benyon Eyring como segundo conselheiro na primeira presidência. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. É proposto que apoiemos Dallin H. Oaks como presidente do Quórum dos 12 Apóstolos e M. Russell Ballard como presidente em exercício do Quórum dos 12 Apóstolos. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiemos como membros do Quórum dos 12 Apóstolos M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Tal Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale D. Renland, Garrett W. Gong e Ulisses Soares. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiemos os conselheiros na primeira presidência e o Quórum dos 12 Apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Todos os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver alguém, pelo mesmo sinal. É proposto que desobriguemos os seguintes irmãos de seu serviço como setentas de área. Os elders Victorino Babida, L. Todd Budge, Peter M. Johnson, John A. McCune, Mark L. Pace, James R. Rasband e Benjamin M. Z. Tyre. Os que quiserem juntar-se a nós e expressar gratidão a esses irmãos por seu serviço dedicado, manifestem-se levantando a mão. Com um voto de sincera gratidão, é proposto que desobriguemos os irmãos Ted R. Callister, Devin G. Duran e Brian K. Ashton como presidência geral da Escola Dominical. Os que quiserem juntar-se a nós e expressar gratidão a esses irmãos por seu extraordinário serviço, manifestem-se.
É proposto que apoiemos os seguintes irmãos como 70 autoridades gerais: Ruben V. Aliot, Jorge M. Alvarado, Hans T. Bohm, L. Todd Budge, Ricardo P. Jimenez, Peter M. Johnson, John A. McCune, James R. Rasband, Benjamin M. Z. Dye e Alan R. Walker. Todos os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, pelo mesmo sinal. É proposto que apoiemos os seguintes irmãos como 70 diária: Solomon I. Aliche, Guilhermo A. Álvares, Julius Barrientos, Darren R. Barney, James H. Becker, Kevin G. Brown, Mark S. Bryce, A. Marcos Cabral, Dunstan G. B. Chadambuca, Alan C. K. Chong, Christian C. Chigbunda, Paul N. Clayton, Karim Del Valle, Hiroyuki Domon, Bernard P. Donato, Mark D. Eddy, Zachary F. Evans, Henry J. Iron, Sapele Fa Alongo Jr., David L. Frischnet, John J. Galego, Efraim Garcia, Robert Gordon, Mark A. Gottfredson, Thomas Honey, Michael J. Hess, Glenn M. Holmes, Richard S. Hawkins, Tito Ibanez, Akinori Ito, Jeremy R. Yagi, Kelly R. Johnson, Christopher Hyun-Soo Kim, Aga Moroni Klein, Inoki F. Kupu, Stephen Chi Kon Lai, Victor de Lataro, Tarmo Lep, Scott Lozano, Kevin J. Lithgow, Edgar P. Montes, S. Efraim Nsane, Luiz C. D. Queiroz, Ifanomesana Hassolondrebe, Eduardo Rezek, Tomás G. Roman, Ramon E. Sarmiento, Jonathan S. Schmidt, Vai C. Kahema, Denelson Silva, Luiz Espina, Carlos G. Sufert,
Voy Sergio Tayualili, O. Sérgio R. Vargas and Marcus. e Marcos Zors. All in favor, please. Todos os que forem a favor, manifestem-se. Those opposed, if any. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. Obrigado. It is proposed that we É proposto que apoiemos Mark L. Pace serve as Sunday school para servir como presidente-geral da Escola Dominical, com Milton da Rocha Camargo counselor como primeiro conselheiro Eric Newman. e Jan Eric Newman como segundo conselheiro. Favor may. Os que forem a favor, manifestem-se. Any opposed may so signify. Os que se opuserem, manifestem-se. It is proposed that we É proposto que apoiemos as demais autoridades gerais, setentas de área e presidências gerais das auxiliares, como atualmente constituídos. in favor, please. Todos os que forem a favor, manifestem-se. Those opposed, if any. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. Nelson, the voting Presidente Nelson, os votos foram registrados. Convidamos may have opposed aqueles que se opuseram a quaisquer dos nomes propostos a entrar em contato com seu presidente de destaque. and sisters. We Irmãos e irmãs, somos gratos por sua fé e por suas orações contínuas em favor dos líderes da igreja. we now invite the new Convidamos agora as novas autoridades gerais the new Sunday school e a presidência geral da escola dominical a ocuparem seu lugar ao púlpito. As announced, Kevin R. Jurgensen will Conforme lead the anunciado, church Kevin audit. R. Jurgensen lerá o relatório anual de auditoria da igreja referente ao ano de 2018. To the First Presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Para a Saints. primeira presidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estimados irmãos, conforme ordenado por revelação e registrado na seção 120 de Doutrina e Convênios, o Conselho de Disposição dos Dízimos, formado pela primeira presidência, pelo Quórum dos 12 Apóstolos e pelo Bispado Presidente, autoriza a utilização dos fundos da Igreja. Os departamentos da Igreja fazem uso desses fundos de acordo com os orçamentos, as normas e os procedimentos aprovados. A auditoria da Igreja, que é formada por profissionais credenciados e que atua de modo independente de todos os outros departamentos da Igreja, tem a responsabilidade de realizar auditorias com o propósito de garantir razoável segurança referente às contribuições recebidas, às despesas feitas e à proteção dos recursos da Igreja. Com base nas auditorias realizadas, a opinião da auditoria da Igreja é a de que, em todos os aspectos materiais, as contribuições recebidas, as despesas e os recursos da Igreja no ano de 2018 foram registrados e administrados de acordo com as devidas práticas contábeis e com as normas e os orçamentos aprovados pela Igreja. A Igreja segue as práticas ensinadas a seus membros de se manter dentro do orçamento, evitar dívidas e economizar para momentos de necessidade. Respeitosamente, Departamento de Auditoria da Igreja, Kevin R. Jurgensen, diretor administrativo. The choir will now favor us. O coro agora cantará Assombro me causa. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o presidente M. Russell Ballard, presidente em exercício do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele será seguido do elder Matthias Held, dos 70.
Queridos irmãos e irmãs, é realmente maravilhoso. É difícil acreditar que há 71 anos, em 1948, eu era um missionário na Inglaterra e que há 40 anos, Bárbara e eu levamos nossa família para o Canadá quando fui chamado presidente da Missão Canadá-Toronto. Enquanto servíamos lá, em abril de 1976, fui chamado para o primeiro quórum dos 70 e, inesperadamente, em 1985, fui chamado para o quórum dos 12 apóstolos. Diferente de meus chamados anteriores, que tinham uma desobrigação no futuro, minha desobrigação de meu chamado nos 12 não é a melhor opção agora. No entanto, oro para que esse dia venha somente depois de eu terminar tudo o que o Senhor me chamou para fazer. Pensando sobre meus últimos 43 anos de serviço como autoridade geral e o privilégio de ministrar aos filhos do Pai Celestial, passei a perceber melhor que Ele quer que todos os seus filhos encontrem paz, alegria e felicidade em sua vida. O profeta Leí ensinou: os homens e as mulheres existem para que tenham alegria. Há muitos motivos pelos quais a paz, a alegria e a felicidade escapam de nós nesta vida, incluindo a pobreza, a guerra, os desastres naturais e problemas inesperados no emprego, na saúde e nos relacionamentos familiares. Mas mesmo que não possamos controlar essas forças externas que impactam nossa vida aqui na Terra, enquanto tentamos nos tornar fiéis discípulos do Senhor Jesus Cristo, podemos encontrar paz, alegria e felicidade, apesar dos problemas mundanos que nos cercam. Um de meus filhos disse certa vez: Pai, imagino se algum dia vou conseguir alcançar o reino celestial. Respondi: tudo o que o Pai Celestial pede de nós é fazer o melhor que pudermos a cada dia. Irmãos e irmãs, façam o melhor que puderem a cada dia. E rapidamente vocês vão perceber que o Pai Celestial os conhece e que Ele os ama. E quando souberem disso, realmente souberem, sua vida vai ter um propósito real e significativo, e vocês ficarão repletos de alegria e paz. Sendo a luz do mundo, o Salvador disse: todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus Cristo é o nome dado pelo Pai, e não é dado qualquer outro nome pelo qual possamos ser salvos. Portanto, todos os homens e mulheres devem tomar sobre si o nome que é dado pelo Pai. As Escrituras nos ensinam que Satanás deseja conduzir as pessoas às trevas. Cada esforço dele tem o objetivo de apagar a luz e a verdade de Jesus Cristo e de seu Evangelho. Assim como Leí ensinou seus filhos, o diabo procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. Se a obra e glória do Pai Celestial é levar a efeito a imortalidade e vida eterna dos homens e das mulheres, a obra de Lúcifer é levar a efeito a tristeza e a dor sem fim dos olhos de Deus, dos filhos de Deus. O pecado e a transgressão ofuscam a luz de Cristo em nossa vida. Por isso, nossa missão é repousar na luz de Cristo, que traz paz, alegria e felicidade. Nos últimos 18 meses, o Senhor tem inspirado seu profeta e seus apóstolos a implementar ajustes diversos e maravilhosos. No entanto, temo que os propósitos espirituais desses ajustes se percam no entusiasmo das mudanças em si. Joseph F. Smith disse há muitos anos: o verdadeiro, puro e simples Evangelho de Jesus Cristo foi restaurado. Somos responsáveis por mantê-lo na terra. Ele acrescentou que o Evangelho verdadeiro, puro e simples é resgatar a doutrina de Cristo. Resguardar a doutrina de Cristo. O profeta Joseph Smith ensinou que
Por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Os primeiros princípios do Evangelho são fé no Senhor Jesus Cristo, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo e perseverar até o fim. E seu irmão Hiram Smith ensinou repetidas vezes. Dizendo, pregue-nos repetidas vezes e verão que dia após dia novas ideias e mais luz a respeito deles lhes serão reveladas. Vocês podem se aprofundar neles, mas os que compreendam claramente, assim vocês serão capazes de fazer com que esses princípios se tornem mais plenamente compreendidos pelas pessoas que vocês ensinam. As melhores maneiras que vemos de vermos os propósitos espirituais da igreja são viver os verdadeiros, puros e simples ensinamentos de Cristo e também aplicar os 2 grandes mandamentos do Salvador. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A obediência a esses 2 grandes mandamentos proporciona uma maneira de se ter mais paz e alegria. Quando amamos e servimos ao Senhor e amamos e servimos ao nosso próximo, naturalmente sentimos mais felicidade e não há maneira melhor para isso. Amar a Deus e amar ao próximo é o fundamento doutrinário da ministração, do aprendizado centralizado no lar, apoiado pela igreja, da adoração espiritual no dia do Senhor e do trabalho de salvação em ambos os lados do véu, apoiados pela Sociedade de Socorro e pelos quórums de elders. Todas essas coisas são fundamentadas nos mandamentos divinos de amar a Deus e amar ao nosso próximo. Pode haver algo mais básico, mais fundamental e mais simples do que isso? Viver o Evangelho verdadeiro, puro e simples, nos permitirá ter mais tempo para visitar as viúvas e os viúvos, os órfãos, os solitários, os enfermos e os pobres. Encontraremos paz, alegria e felicidade na vida ao servirmos ao Senhor e ao nosso próximo. Os ajustes no dia do Senhor enfatizam o aprendizado e o estudo do Evangelho centralizados no lar, apoiados pela igreja, e são uma oportunidade de renovar nosso espírito e nossa devoção a Deus dentro das paredes de nosso lar. O que poderia ser mais simples, básico e profundo? Irmãos e irmãs, conseguem ver que aprender e ensinar o Evangelho em nossa família é uma maneira importante de encontrar alegria e felicidade em nossa vida? Falando sobre o dia do Senhor, o Salvador disse, porque em verdade esse é um dia designado para descansares de teus labores e prestares tua devoção ao Altíssimo. Ele acrescentou, para que tua alegria seja completa por meio do regozijo e oração, e devem fazer estas coisas com ação de graças, com o coração e o semblante alegres, e com o coração feliz e o semblante alegre. Observem algumas das palavras-chave nessa revelação: alegria, regozijo, ação de graças, coração alegre, coração feliz e semblante alegre. Parece-me que a observância do dia do Senhor deve nos deixar felizes. Ao ministrar de maneira mais sagrada e mais elevada, pensem no quanto é essencial cumprimentar todas as pessoas que vêm para as reuniões de nossa igreja, especialmente os membros novos e os visitantes. Todos devemos nos alegrar cantando os hinos e ouvindo cuidadosamente as palavras da oração sacramental, com o coração e a mente abertos. Testemunhos de fé em nossas orações de jejum e testemunho, em nossas reuniões de jejum e testemunho, são conduzidos por um membro do bispado, que dá um breve testemunho centralizado no plano de felicidade e no verdadeiro, puro e simples Evangelho de Cristo. Todos os outros devem seguir esse exemplo. Precisamos lembrar que há outros lugares apropriados para contar histórias ou aventuras de viagens. Quando mantemos nosso testemunho simples e centralizado no Evangelho de Cristo, ele nos proporciona renovação espiritual ao prestarmos nosso testemunho uns aos outros.
A ministração eficaz é vista de modo melhor por meio das lentes focadas no amor a Deus e no amor ao próximo. De forma simples, ministramos porque amamos o Pai Celestial e seus filhos. Nosso empenho para ministrar vai ser mais bem-sucedido se mantivermos a ministração simples. As maiores alegrias vêm das coisas simples da vida, então precisamos tomar cuidado para não pensar que é necessário acrescentar mais coisas a qualquer dos ajustes que recebemos para edificar e fortalecer o testemunho no coração dos filhos de Deus. Não compliquemos as coisas com mais reuniões, expectativas e exigências. Primem pela simplicidade. É nessa simplicidade que vocês encontrarão a paz, a alegria e a felicidade de que tenho falado. Durante anos, os propósitos da liderança da igreja, como descrito no Manual 2, visam resultados claros e simples. Os líderes incentivam todos os membros a receberem todas as ordenanças essenciais do sacerdócio, guardarem os convênios a elas associados e qualificarem-se para a exaltação e a vida eterna. Adultos, incentivar cada adulto a ser digno de receber as ordenanças do templo. Ensinar todos os adultos a identificarem seus antepassados e realizarem as ordenanças do templo por eles. Jovens, ajudar a preparar todo rapaz para receber o sacerdócio de Melquisedeque e as ordenanças do templo e para ser digno de servir em uma missão de tempo integral. Ajudar a preparar toda moça para ser digna de fazer e guardar convênios sagrados e receber as ordenanças do templo. Fortalecer os jovens por meio da participação em atividades significativas. Todos os membros. Ajudar os líderes do sacerdócio e das auxiliares, os conselhos de ala, os missionários de ala e de tempo integral e todos os membros a trabalharem em cooperação e em um esforço equilibrado para resgatar as pessoas, fortalecer as famílias e as unidades da igreja, aumentar a atividade no sacerdócio e coligar Israel por meio de conversão, retenção e ativação. Ensinar os membros a sustentarem a si mesmos e a própria família e ajudar os pobres e necessitados à maneira do Senhor. Meu serviço na igreja tem me abençoado com muitas experiências espirituais marcantes e especiais. Sou testemunha de que o Senhor dirige sua igreja para cumprir seus propósitos. Recebi orientação divina muito além de minha capacidade. Para mim, a alegria de viver o Evangelho está centralizada na doutrina e no Evangelho verdadeiros, puros e simples de Jesus Cristo. Servi sob as chaves e a direção de 6 profetas e presidentes da igreja, desde Spencer W. Kimball até Russell M. Nelson. Testifico que cada um deles foi e é o profeta escolhido por Deus. Eles nos ensinaram princípios essenciais sobre a igreja, o Evangelho e a doutrina de Deus. O presidente Nelson está levando o trabalho do Senhor adiante em um ritmo de tirar o fôlego. Digo de tirar o fôlego porque ele é o único dos apóstolos que é mais velho do que eu. E estou tendo dificuldade em acompanhá-lo. Sou testemunha de que as chaves do sacerdócio e o manto de um profeta de Deus estão sobre ele. O presidente Nelson ensina o verdadeiro, puro e simples Evangelho de Jesus Cristo. Presto meu testemunho que Jesus é o Cristo, e esta é sua igreja, dos quais presto testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor repetidamente nos disse: procurai conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. Podemos receber luz e compreensão não apenas pelo raciocínio lógico de nossa mente, mas também por meio da orientação e inspiração do Espírito Santo. Essa fonte adicional de conhecimento nem sempre fez parte de minha vida.
Minha querida esposa Irene e eu nos filiamos à igreja há 31 anos. Éramos recém-casados. Nós dois crescemos na Colômbia, mas alguns meses após nosso casamento, por causa de minha carreira profissional, nos mudamos para a Alemanha. Éramos muito jovens e tínhamos grandes esperanças e expectativas. Foi uma época particularmente feliz e empolgante para nós. Enquanto eu estava concentrado em minha carreira, a Irene sentia que receberíamos algum tipo de mensagem do céu, sem saber como ou quando. Então, ela começou a atender todos os tipos de vendedores que batiam em nossa porta. Vendedores de enciclopédias, de aspiradores de pó, de livros, de aparelhos de cozinha e assim por diante, sempre esperando uma mensagem única. Certa noite, ela me disse que 2 rapazes de terno escuro tinham batido em nossa porta e que ela sentiu uma impressão muito clara e distinta para que deixasse eles entrarem. Eles disseram que queriam conversar com ela sobre Deus, mas queriam voltar quando eu também estivesse em casa. Seria essa a mensagem que ela esperava? Eles começaram a nos visitar e, com sua orientação, lemos as Escrituras e começamos a compreender a vital importância de Jesus Cristo como nosso Salvador e Redentor. Logo, nos entristecemos por termos sido batizados quando bebês, pois não havia sido um convênio consciente. No entanto, ser batizado novamente também significaria nos tornarmos membros desta nova igreja. Então, primeiro precisávamos realmente entender tudo sobre ela. Mas como poderíamos saber se o que os missionários estavam nos ensinando sobre o livro de Mormon, sobre Joseph Smith e sobre o plano de salvação era realmente tudo verdade? Bem, pelas palavras do Senhor, entendemos que poderíamos saber por seus frutos. Então, de maneira sistemática, começamos a examinar a igreja, procurando por esses frutos, com os olhos de nossa mente muito racional. O que encontramos? Bem, encontramos pessoas amigáveis e felizes e famílias maravilhosas, que compreendiam que devemos sentir alegria nesta vida e não apenas sofrimento e miséria. Uma igreja que não tem um clero remunerado, mas membros que aceitam designações e responsabilidades. Uma igreja em que Jesus Cristo e as famílias são o centro de tudo, em que membros jejuam uma vez por mês e fazem doações para ajudar os pobres e necessitados, em que hábitos saudáveis são promovidos ao nos ensinarem a nos abstermos de substâncias prejudiciais. Além disso, gostamos muito da ênfase em crescimento pessoal, educação, trabalho árduo e autossuficiência. Aprendemos sobre o notável programa humanitário e ficamos impressionados com as conferências gerais, com a maravilhosa música e os princípios espirituais profundos compartilhados nela. Ao ver tudo isso, não conseguimos encontrar falhas na igreja. Pelo contrário, gostamos muito de tudo que vimos. No entanto, ainda não conseguimos decidir ser batizados porque queríamos conhecer tudo antes de fazê-lo. Mas mesmo em nossa indecisão, o Senhor estava pacientemente nos preparando. Ele estava nos moldando e nos ajudando a descobrir que precisávamos aprender a discernir a verdade por meio de nossa mente racional, mas também por meio da voz mansa e delicada do Espírito, que fala principalmente ao nosso coração. Essa voz e o sentimento resultante vieram certa noite, depois de 10 meses de aprendizado do Evangelho, quando lemos em Mosias 18, sendo que desejais carregar os fardos uns dos outros e consolar os que necessitam de consolo, se for esse o desejo de vosso coração, o que vos impede de ser desbatizados em nome do Senhor? Essa passagem do livro de Mormon tocou nosso coração e nossa alma, e nós de repente sentimos e soubemos que realmente não havia motivo para não sermos batizados. Percebemos que os desejos mencionados nesses versículos eram também os desejos de nosso coração, e que aquelas coisas eram coisas que realmente importavam. Eles eram mais importantes do que entender tudo, porque já sabíamos o suficiente. Sempre confiamos na orientação de um amoroso Pai Celestial e que Ele continuaria a nos guiar. Então, naquele mesmo dia, marcamos uma data para nosso batismo e logo fomos batizados, finalmente. O que aprendemos com essa experiência? Em primeiro lugar,
aprendemos que podemos confiar plenamente em um Pai Celestial amoroso, que está constantemente tentando nos ajudar a nos tornarmos a pessoa que Ele sabe que podemos nos tornar. Confirmamos a profunda verdade das palavras dele quando disse: darei aos filhos dos homens linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali, e abençoados os que dão ouvidos aos meus preceitos, porque obterão sabedoria, pois a quem recebe, darei mais. E em segundo lugar, aprendemos que, além de nossa mente racional, outra dimensão para a aquisição de conhecimento pode nos dar orientação e entendimento. É a voz mansa e suave de seu Santo Espírito que fala a nosso coração e também a nossa mente. Gosto de comparar esses princípios com nossa capacidade visual. Nosso Pai Celestial nos concedeu não apenas um, mas 2 olhos físicos. Podemos ver adequadamente com apenas um olho, mas o segundo olho nos dá outra perspectiva. Quando ambas as perspectivas são entrelaçadas em nosso cérebro, elas produzem uma imagem tridimensional do ambiente ao nosso redor. Da mesma forma, recebemos 2 fontes de informações por meio de nossas capacidades físicas e espirituais. Nossa mente produz uma perspectiva por meio de nossos sentidos físicos e nosso raciocínio. Mas por meio do dom do Espírito Santo, o Pai também providenciou para nós um segundo ponto de vista, que é o mais importante e verdadeiro, porque vem diretamente dele. Mas, como os sussurros do Espírito são geralmente sutis, muitas pessoas não estão cientes dessa fonte adicional. Quando essas 2 perspectivas são então combinadas em nossa alma, uma visão completa mostra a realidade das coisas como são. Na verdade, por meio da perspectiva adicional do Espírito Santo, algumas realidades, como a retratada exclusivamente por meio de nossa compreensão mental, podem ser expostas como enganadoras ou claramente erradas. Lembrem-se das palavras de Moroni: e pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. Nos meus 31 anos como membro da igreja, já vi muitas vezes que, quando confiamos em nossa mente racional e negamos ou negligenciamos o entendimento espiritual que podemos receber por meio dos sussurros e das impressões do Espírito Santo, é como se passássemos pela vida com apenas um olho. Mas falando de maneira figurada, realmente temos 2 olhos. Somente a combinação dos 2 pontos de vista pode nos dar uma visão verdadeira e completa de todas as verdades e de tudo que sentimos em nossa vida, bem como a compreensão de nossa profunda e total identidade e propósito como filhos de um Pai Celestial vivo. Lembro-me do que o presidente Nelson nos ensinou há 1 ano. Ele disse: nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. Adquiri o conhecimento com absoluta certeza de que temos um Pai amoroso no céu e concordamos em vir à Terra como parte de um plano divino. Jesus é o Cristo. Ele vive e é meu Salvador e Redentor. Sei que Joseph, um humilde fazendeiro, foi chamado e se tornou o poderoso profeta que iniciou esta dispensação da plenitude dos tempos, com todas as chaves, o poder e a autoridade do santo sacerdócio de Deus. Sei que o livro de Mórmon é um segundo testamento de Jesus Cristo e que as famílias são destinadas a ficar juntas para sempre. Sei que nosso Senhor Jesus Cristo lidera esta sua igreja restaurada por meio de nosso profeta vivo hoje em dia, o presidente Russell M. Nelson. Essas e muitas outras verdades preciosas se tornaram blocos de construção espirituais do que Deus está me ajudando a me tornar. E estou ansioso para os muitos ensinamentos novos que Ele ainda quer que eu e vocês recebamos ao passarmos por esta vida maravilhosa e aprendermos pelo estudo e também pela fé. Sei que essas coisas são verdadeiras. Presto meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. A congregação agora se unirá ao coro e cantarão juntos Louvai a Deus. Depois do hino,
teremos o prazer de ouvir o Elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Em seguida, ouviremos os Elders Takashi Wada e David P. Homer, dos 70. Após suas palavras, o coro cantará Tão Humilde ao Nascer. Conferência Geral Anual, número 189, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Pouco antes de sua crucificação, Jesus Cristo foi levado perante Pilatos na sala de julgamento. Tu és o rei dos judeus? Pilatos perguntou de maneira condescendente. Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos cinicamente perguntou, que é a verdade? No mundo atual, a pergunta, que é a verdade, pode ser extremamente complexa à mente secular. Uma pesquisa no Google sobre o que é a verdade traz mais de 1 milhão de respostas. Temos mais informações disponíveis em nossos celulares do que em todos os livros de uma biblioteca feita de tijolos e argamassa. Vivemos num mundo sobrecarregado de informações e opiniões. Vozes tentadoras nos perseguem a todo momento. Cercados na confusão de hoje, não é de se admirar que muitos se prendam às palavras ditas há 2.500 anos por Protágoras ao jovem Sócrates. O que é verdade para você, disse ele,
é verdade para você, e o que é verdade para mim é verdade para mim. Abençoados com o Evangelho restaurado de Jesus Cristo, humildemente declaramos que há coisas que são completa e absolutamente verdadeiras. Essas verdades eternas são as mesmas para cada filho e filha de Deus. As Escrituras ensinam, e a verdade é o conhecimento das coisas como são, como foram e como serão. A verdade olha para o passado e para o futuro, expandindo nossa perspectiva do presente. Jesus disse: "Eu sou o caminho, e a verdade e a vida." A verdade nos mostra o caminho para a vida eterna, e ela é concedida somente por nosso Salvador Jesus Cristo. Não há outro meio. Jesus Cristo nos ensina a maneira que devemos viver, e, por meio de sua expiação e ressurreição, Ele nos oferece perdão para nossos pecados e imortalidade além do véu. Isso é absolutamente verdade. Ele nos ensina que não importa se somos ricos ou pobres, proeminentes ou desconhecidos, sofisticados ou simples. Na verdade, nossa busca mortal é fortalecer nossa fé no Senhor Jesus Cristo, escolher o bem sobre o mal e guardar seus mandamentos. Embora celebremos as inovações da ciência e da medicina, as verdades de Deus vão além destas descobertas. Em oposição às verdades da eternidade, sempre houve mentiras para distrair os filhos de Deus da verdade. Os argumentos do adversário são sempre os mesmos. Ouçam essas palavras ditas há 2000 anos. Você não pode saber de coisas que você não vê. Nada que uma pessoa faz é crime. Não é razoável que alguém como Cristo fosse o Filho de Deus. O que vocês acreditam é uma tradição tola. Parece com o que ouvimos hoje em dia, não é mesmo? Com a restauração do Evangelho, Deus nos concedeu o caminho para aprendermos e conhecermos as verdades espirituais essenciais. Nós as aprendemos por meio das Escrituras Sagradas, nossas orações pessoais, nossas próprias experiências, por meio dos conselhos dos profetas e apóstolos vivos, e por meio da orientação do Espírito Santo, que pode nos ajudar a saber a verdade de todas as coisas. Podemos conhecer as coisas de Deus à medida que as buscarmos espiritualmente. Paulo disse: "Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o que tem o Espírito de Deus, porquanto se discernem espiritualmente." Vejam esta obra de arte feita por Michael Murphy. Dessa perspectiva, você dificilmente acreditaria que é uma representação artística de um olho humano. No entanto, ao olharem para os pontos de uma perspectiva diferente, vocês verão a beleza da criação do artista. Da mesma maneira, vemos as verdades espirituais de Deus por meio da perspectiva dos olhos da fé. Paulo disse: "O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porquanto se discernem espiritualmente." But didn't he teach us beautifully about the eye of faith? The scriptures, our prayers, as Escrituras, nossas orações, nossas experiências, os profetas atuais e o dom do Espírito Santo nos dão a perspectiva espiritual da verdade, que é necessária à nossa jornada na Terra. Olhemos para a proclamação sobre a família pelos olhos da fé. O presidente Gordon B. Hinckley apresentou à família proclamação ao mundo com esta declaração: "Havendo tantas falsidades ensinadas como verdades, tantos enganos quanto aos padrões e valores, tanto incentivo e sedução para que lentamente aceitemos a corrupção do mundo, sentimos a necessidade de adverti-los." A proclamação começa desta forma: todos os seres humanos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Cada indivíduo é um filho ou filha
gerado em espírito por pais celestiais que o amam, e como tal, possui natureza e destino divinos. Essas são verdades eternas. Vocês e eu não somos acidentes da natureza. Gosto muito destas palavras. Na esfera pré-mortal, os filhos e filhas que foram gerados em espírito conheciam e adoravam a Deus como seu Pai eterno e aceitaram seu plano. Vivemos antes de nosso nascimento. Nossa identidade individual está estampada em nós para sempre. De maneiras que não entendemos completamente, nosso crescimento espiritual na vida pré-mortal influencia quem somos aqui. Aceitamos o plano de Deus. Sabíamos que vivenciaríamos dificuldades, dor e tristeza na terra. Também sabíamos que o Salvador viria e que, ao nos provarmos dignos, surgiríamos na ressurreição, tendo glória sobre nossa cabeça para todo o sempre. A proclamação é direta. Declaramos que o meio, pelo qual a vida mortal é criada, foi estabelecido por Deus. Afirmamos a santidade da vida e sua importância no plano eterno de Deus. O plano de nosso Pai incentiva o marido e a mulher a trazer filhos ao mundo e nos obriga a falar em defesa dos que ainda não nasceram. Se criarmos preferências e escolhermos o que aceitar da proclamação, ofuscamos nossa visão eterna. Colocamos muita importância em nossa experiência aqui e agora. Ao ponderarmos em espírito de oração a proclamação pelos olhos da fé, entenderemos melhor como os princípios são lindamente conectados, como apoiam uns aos outros e como revelam o plano de nosso Pai para seus filhos. Devemos realmente ficar surpresos quando os profetas do Senhor declaram a vontade dele e, para alguns, as dúvidas continuam? É claro que alguns rejeitam a voz dos profetas imediatamente, mas outros ponderam em espírito de oração perguntas sinceras, perguntas que serão resolvidas com paciência e com os olhos da fé. Se a proclamação fosse revelada em um século diferente, ainda haveria perguntas, apenas diferentes das perguntas de hoje. Um dos propósitos dos profetas é nos ajudar a responder perguntas sinceras. Antes de ser presidente da igreja, o presidente Russell M. Nelson disse: "Os profetas vêm adiante. Enxergam os assustadores perigos que o adversário colocou ou ainda vai colocar em nosso caminho. Os profetas também preveem as grandes possibilidades e privilégios reservados para aqueles que ouvem com a intenção de obedecer. Presto testemunho da verdade e do poder espiritual, da voz em uníssono da primeira presidência e do Quórum dos 12. Durante minha vida, vimos uma mudança drástica nas crenças do mundo em relação a muitos dos princípios ensinados na proclamação. Em minha adolescência e depois, como recém-casado, muitas pessoas do mundo se afastaram do padrão do Senhor, o qual chamamos Lei da Castidade, que significa que relações sexuais devem somente ocorrer entre homem e mulher que são legitimamente casados. Quando eu tinha entre 20 e 30 anos de idade, muitas pessoas se afastaram da obrigação sagrada de proteger aqueles que ainda não nasceram, à medida que o aborto se tornou mais aceitável. Mais recentemente, muitas pessoas se afastaram da lei de Deus de que o casamento é uma união sagrada entre um homem e uma mulher. Ao ver muitas pessoas se afastando dos limites que o Senhor estabeleceu, lembramos do dia em Cafarnaum, em que o Senhor declarou sua divindade e, infelizmente, muitos dos seus discípulos se afastaram. O Salvador então voltou-se para os 12 e disse: "Quereis vós também retirar-vos?" E Pedro respondeu: "Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos e sabemos que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Há tantas pessoas, jovens e idosos, que são leais e fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo
embora sua própria experiência atual não se encaixe perfeitamente na proclamação da família. Crianças cujas vidas foram abaladas pelo divórcio. Jovens cujos amigos zombam da lei da castidade. Mulheres e homens divorciados que foram gravemente feridos pela infidelidade de um cônjuge. Maridos e esposas que não podem ter filhos. Mulheres e homens que são casados com um cônjuge que não compartilha a mesma fé no Evangelho restaurado. Homens e mulheres solteiros que, por várias razões, não puderam se casar. Um amigo de quase 20 anos, que admiro muito, não é casado porque sente atração por pessoas do mesmo sexo. Ele se manteve fiel a seus convênios do templo, expandiu seus talentos criativos e profissionais e serviu nobremente tanto na igreja quanto na comunidade. Ele recentemente me disse: eu consigo me compadecer daqueles na minha situação, que escolhem não guardar a lei da castidade no mundo em que vivemos. Mas Cristo não nos pediu para não sermos deste mundo? É claro que os padrões de Deus são diferentes dos padrões do mundo. As leis dos homens frequentemente se desviam dos limites estabelecidos pelas leis de Deus. Para aquelas pessoas que desejam agradar a Deus, fé, paciência e diligência são absolutamente necessárias. Minha esposa Kathy e eu conhecemos uma irmã solteira, agora com pouco mais de 40 anos, que é talentosa em suas habilidades profissionais e serve valentemente em sua ala. Ela também cumpre as leis de Deus. Ela escreveu: sonhei com o dia em que seria abençoada com marido e filhos. Ainda estou esperando. Algumas vezes sinto-me esquecida ou sozinha devido à minha situação, mas tento não me concentrar no que não tenho e, em vez disso, concentro-me no que realmente tenho e em como posso ajudar outras pessoas. Servir a minha família, a minha ala e no templo tem me ajudado. Não sou esquecida nem estou sozinha, porque sou parte, e todos nós somos parte, de uma família maior. Algumas pessoas dirão: você não entende minha situação. Talvez eu não entenda, mas testifico que há um que entende. Existe alguém que conhece seus fardos, graças a seu sacrifício feito no jardim e na cruz. À medida que o buscarem e guardarem seus mandamentos, prometo a vocês que Ele vai abençoá-los e levantar as cargas pesadas demais para suportarem sozinhos. Ele dará a vocês amigos eternos e oportunidades para servir. E mais importante, Ele vai enchê-los com o poderoso Espírito do Espírito Santo e fazer brilhar sobre vocês sua aprovação celestial. Não devemos cogitar nenhuma escolha, nenhuma alternativa que negue a companhia do Espírito Santo ou as bênçãos da eternidade. Sei que o Salvador vive. Testifico que Ele é a fonte de toda a verdade, que realmente importa, e que Ele vai conceder todas as bênçãos que prometeu àqueles que guardam seus mandamentos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso Pai Celestial nos ama. Ele providenciou um plano perfeito para que desfrutemos de suas bênçãos. Nesta vida, somos todos convidados a nos achegarmos a Cristo e a recebermos o Evangelho restaurado de Jesus Cristo, por meio do batismo, do recebimento do Espírito Santo e de se viver fielmente o Evangelho. Nefe descreve nosso compromisso de ser batizados como entrar no caminho estreito e apertado, e nos relembra para que continuemos a prosseguir com firmeza em Cristo, banqueteando-nos com a palavra de Cristo e perseverando até o fim, para recebermos todas as bênçãos que o Pai Celestial tem reservado para nós. Nefe nos lembrou ainda que se nos banquetearmos com as palavras de Cristo, elas nos dirão todas as coisas que devemos fazer e que teremos o poder para vencer os dardos inflamados do adversário. Quando eu era jovem, achava que banquetear era ter uma grande refeição com arroz, sushi
e molho de soja. Agora sei que o verdadeiro banquete vai além de desfrutar uma deliciosa refeição. É uma experiência de alegria, de nutrir, celebrar, compartilhar, expressar amor pelos familiares e pelos entes queridos, comunicar nossa gratidão a Deus e edificar relacionamentos à medida que desfrutamos um alimento farto e incrivelmente delicioso. Creio que quando nos banqueteamos com as palavras de Cristo, temos que pensar no mesmo tipo de experiência. Banquetear-se com as Escrituras não é apenas lê-las. Esse banquete nos traz uma verdadeira alegria e edifica nosso relacionamento com o Salvador. Isso é ensinado com clareza no livro de Mormon. Lembrem-se do sonho de Leí, no qual ele viu a árvore cujo fruto é desejável para fazer uma pessoa feliz. Esse fruto representa o amor de Deus, e quando Leí provou do fruto, ele era o mais doce de todos os que já havia provado. O fruto encheu-lhe a alma de imensa alegria, e é algo que ele quis compartilhar com sua família. Quando nos banquetearmos, provavelmente descobriremos que a quantidade ou o tipo de comida que temos pode não importar, se nosso coração estiver cheio de gratidão. A família de Leí sobreviveu comendo carne crua no deserto, mas Nefe descreveu esse desafio dizendo: "Tão grandes foram as bênçãos do Senhor, que nossas mulheres eram fortes e puderam ter filhos sem murmurar." Banquetear-se às vezes envolve experimentar e provar. Há uma fala sobre a boa semente ser plantada em nosso coração, e quando a experimentamos, percebemos que a semente começa a ser deliciosa. As bênçãos de banquetear-se com as palavras de Cristo são poderosas e podem mudar a vida. Existem 3 em particular que eu gostaria de convidá-los a aplicar em sua vida. Primeiro, as palavras de Cristo podem nos ajudar a aumentar nossa capacidade espiritual de receber revelações e nos guiar com segurança em nossa vida. Mormon ensina que as palavras de Cristo têm uma grande influência sobre o povo, levando-o a praticar o que é justo, e que são mais poderosas do que qualquer coisa que a espada possa realizar. Ao procurar a sabedoria de Deus para lidar com os meus próprios desafios, sempre ao provar a virtude da palavra de Deus, senti-me inspirado e capacitado a tomar decisões sábias, vencer tentações e abençoar a minha vida com mais fé em Cristo e amor por aqueles que estão ao meu redor. Nosso profeta Russell M. Nelson ensinou que, nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. A revelação necessária virá ao provarmos a virtude da palavra de Deus, e essa palavra será mais poderosa do que qualquer coisa que podemos experimentar ou imaginar. Segundo, quando temos dificuldade com nossa própria identidade e nos falta autoestima, a agradável palavra de Deus nas Escrituras nos ajudará a saber quem realmente somos e nos dará força além de nossa capacidade. Reconhecer minha identidade como filho de Deus foi um dos momentos mais sublimes que vivenciei. No início de minha adolescência, não sabia nada sobre os ensinamentos do Salvador. Quando li o Novo Testamento pela primeira vez, as palavras de Cristo verdadeiramente curaram minha alma ferida. Percebi que não estava sozinho e que sou um filho de Deus. Ao reconhecer minha verdadeira identidade diante de Deus, percebi meu potencial infinito por meio da expiação de Cristo. Enos, de igual modo, compartilhou sua experiência pessoal a respeito do esclarecimento que recebemos ao contemplarmos as palavras de Cristo. Quando Enos deixou que as palavras que seu pai lhe ensinou a respeito da vida eterna e a alegria dos santos penetrassem profundamente seu coração, sua alma ficou faminta, e ele se ajoelhou ante seu Criador em fervorosa oração. Naquela oração, ele conheceu o Salvador e aprendeu que temos grande valor, que somos amados, que podemos receber o perdão de nossos pecados e que somos realmente filhos de Deus. Terceiro, podemos melhorar a vida de outras pessoas por meio das palavras de Cristo. Assim como as palavras de Cristo tocaram o coração de Enos em seu devido tempo e lugar, o Senhor vai fazer sua parte de tocar o coração daqueles com quem desejamos compartilhar o Evangelho. Muitos de nós podem se sentir desencorajados quando tentam convidar alguém para ouvir o Evangelho porque não tiveram o resultado desejado. A despeito do resultado, o Senhor nos convida a abrir nossa boca e a compartilhar a mensagem do Evangelho com eles. Há 2 anos, o Senhor tocou o coração de minha querida mãe, ajudando-a a decidir
receber a ordenança do batismo. Esperei por quase 35 anos para que esse dia chegasse. Para que ela tomasse essa decisão, muitos membros da igreja verdadeiramente ministraram a ela como Cristo faria. Certo domingo, ela sentiu que deveria ir à igreja. Ela seguiu seu sentimento. Enquanto estava sentada na fila da frente e esperava o início da reunião sacramental, um menino de 4 anos de idade ficou em frente a ela e a olhou. Ela o cumprimentou com um sorriso. Ele saiu da sua presença abruptamente e caminhou de volta para seu lugar, que ficava do outro lado da fileira em que minha mãe estava sentada. O menino pegou alguma coisa, voltou para onde minha mãe estava, deu a ela um inário e voltou novamente para seu lugar. Minha mãe observou que havia um inário em cada cadeira da capela. Ela poderia facilmente ter pegado um na cadeira ao lado. No entanto, ela ficou muito impressionada com a bondade inocente do menino, a qual ele aprendeu em seu lar e na igreja. Foi um momento de ternura para ela. Ela teve uma forte impressão de que Deus a estava convidando para se achegar ao Salvador e segui-lo. Ela sentiu que deveria ser batizada. Esse menino não procurou reconhecimento pelo que fez, mas simplesmente fez seu melhor para viver a palavra de Deus e amar ao próximo. Sua bondade criou uma mudança importante no coração de minha mãe. As palavras de Cristo tocarão profundamente o coração e abrirão os olhos daqueles que ainda não o veem. No caminho para Emaús, 2 discípulos caminharam com Jesus. Eles estavam tristes e não compreenderam que o Salvador havia triunfado sobre a morte. Em sua dor, eles não reconheceram que o Cristo vivo estava caminhando com eles. Embora Jesus explicasse-lhes em todas as Escrituras o que deles estava escrito, eles não reconheceram como Salvador ressurreto até o momento em que ele sentou-se e partiu o pão. Então os olhos deles foram abertos. À medida que nós, ou nossos amigos, familiares e vizinhos, banquetearmos-nos e partilharmos o pão com ele, nossos olhos do entendimento serão abertos. Quando os discípulos em Emaús refletiram sobre o tempo que passaram com o Salvador ressurreto, eles disseram que o coração ardeu dentro deles quando ele abriu as Escrituras para eles. Isso vale para todos nós. Para concluir, presto meu testemunho de que banquetear-se com as palavras de Cristo pode acontecer em qualquer momento e em qualquer ocasião, se prepararmos nosso coração para recebê-las. Banquetear-se com as palavras de Cristo trará a revelação que sustenta a vida, reafirmará nosso verdadeiro valor e identidade diante de Deus como seus filhos e levará nossos amigos a Cristo e a vida eterna. Gostaria de terminar repetindo o convite de Nefe quando ele disse: deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Portanto, se assim prosseguirdes banqueteando-vos com as palavras de Cristo e perseverardes até o fim, eis que assim diz o Pai, tereis vida eterna. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Earlier this morning, my wife's brother gave her a note that she had written to her mother many years ago. Mais cedo nessa reunião, eu recebi uma nota que minha esposa recebeu uma nota do irmão dela que ela tinha recebido muitos anos atrás. Desculpa não prestar meu testemunho hoje, mas se eu amo você. Então, eu sentei e escrevi uma anotação para o presidente Nelson. E eu disse, presidente Nelson, desculpa, eu não fiz o meu discurso hoje, mas eu te amo. E de algum modo isso não me fez sentir bem, não estava certo. Então, aqui estou eu e estou feliz de poder adicionar minhas palavras àqueles que falaram nessa sessão esta manhã, esta tarde. Há muitos anos, viajei em um pequeno avião guiado por um piloto pouco experiente. No final do voo, recebemos permissão para pousar. Ouvi um alarme no cockpit falando para o piloto pousar. Mas, ao nos aproximarmos da pista, o piloto recebeu ordem para arremeter. Ele olhou para o copiloto mais experiente, que apontou para baixo, longe da pista, e disse, para lá. O avião rapidamente mergulhou à esquerda, então subiu até a altitude apropriada, reiniciou o processo de aterrissagem e chegou em seu destino de segurança.
Mais tarde descobrimos que outra aeronave havia recebido permissão para decolar. Se tivéssemos seguido as instruções recebidas, teríamos colidido com aquele avião em vez de nos afastar dele. Essa experiência ensinou 2 lições importantes. Primeiro, em momentos cruciais da vida, ouviremos muitas vozes querendo chamar nossa atenção. E segundo, é vital darmos ouvidos às vozes certas. Vivemos em um mundo onde muitas vozes clamam por atenção. Com tantas notícias urgentes, tweets, blogs, podcasts e conselhos atrativos da Alexa e Siri e de outras assistentes, pode ser difícil saber em quais vozes confiar. Às vezes tomamos decisões com base na multidão, crendo que a opinião da maioria é a melhor fonte da verdade. Outras vezes cocheamos entre 2 pensamentos, escolhendo ser nem frios nem quentes. Há ocasiões em que seguimos o que é conveniente, ouvindo uma única voz, pautamos-nos por um único assunto ou confiamos apenas em nosso modo de pensar. Embora todas essas abordagens possam ser úteis, a experiência mostra que elas nem sempre são confiáveis. Aquilo que é popular nem sempre é o melhor. Hesitar entre 2 pensamentos nos deixa desorientados. A conveniência raramente leva ao que realmente importa. Prestar atenção a uma única voz ou assunto pode prejudicar nossa percepção. E confiar apenas em nosso modo de pensar pode nos levar a um estupor de pensamento intelectual. Se não tomarmos cuidado, as vozes erradas podem nos afastar dos princípios do Evangelho e nos levar a lugares onde é difícil de manter a fé e encontramos pouco mais do que vazio, amargura e descontentamento. Gostaria de ilustrar com uma analogia e um exemplo das Escrituras. Os alpinistas geralmente se referem a altitudes superiores a 8.000 metros como a zona da morte porque, a essa altura, não há oxigênio suficiente para suster a vida. Também existe uma zona da morte espiritual. Se passarmos muito tempo em locais onde não há fé, vozes aparentemente bem intencionadas nos privam do oxigênio espiritual do qual precisamos. No livro de Mormon, lemos a experiência de Corior. Ele obteve grande popularidade porque seus ensinamentos eram agradáveis à mente carnal. Ele disse que os pais e os profetas ensinavam todas as tradições com o intuito de limitar a liberdade e perpetuar a ignorância. Ele afirmava que o povo deveria ser livre para fazer o que quisesse, pois os mandamentos não passavam de restrições convenientemente impostas. Para ele, crer na expiação de Jesus Cristo era efeito de uma mente desvairada, resultante de uma crença em um ser que não existia, pois não podia ser visto. Corior causou tamanho tumulto que foi levado diante do juiz supremo e do sumo sacerdote. Lá, usando palavras cada vez mais exaltadas, ele criticou os líderes e pediu um sinal. Um sinal foi dado. Ele foi ferido por Deus para que não pudesse falar. Corior então percebeu que havia sido enganado e, pensando nas verdades preciosas que havia abandonado, lamentou. Sempre soube. Corior mendigou por comida até morrer pisoteado por um grupo de zoramitas. O versículo final dessa história contém esta séria reflexão. E assim vemos também que o diabo não amparará seus filhos no último dia, mas arrasta-os rapidamente para o inferno. O Pai Celestial deseja o melhor para nós. Por isso, Ele tornou possível que ouçamos sua voz. Geralmente, nós o ouvimos por meio de impressões dadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o 3º membro da Trindade. Ele testifica do Pai e do Filho. Foi enviado para nos ensinar todas as coisas e nos mostrará todas as coisas que devemos fazer. O Espírito fala para pessoas diferentes de maneiras diferentes e pode falar para a mesma pessoa de modos diferentes em momentos diferentes. Assim, aprender as muitas maneiras pelas quais Ele se comunica conosco é uma jornada para a vida inteira. Às vezes Ele fala em nossa mente e em nosso coração, com uma voz mansa, porém firme, que penetra até o âmago. Outras vezes, suas impressões ocupam-nos o pensamento ou impõem-se a nossos sentimentos. Outras vezes, nosso peito arderá dentro de nós, ou ainda Ele encherá nossa alma de alegria, ilumina nossa mente ou traz paz ao coração angustiado. Encontraremos a voz de nosso Pai em muitos lugares, ao orar, ao estudar as Escrituras, ao frequentar a igreja, ao participar de conversas edificantes e ao ir ao templo. E, é claro, encontraremos sua voz na conferência neste fim de semana. Hoje apoiamos 15 homens como profetas, videntes e reveladores.
A espiritualidade e a experiência deles lhes conferem uma perspectiva única, da qual precisamos desesperadamente. Suas mensagens são facilmente encontradas e eles falam com total clareza. Eles nos falam que Deus deseja que saibamos, seja popular ou não. Procurar sua voz em qualquer um desses lugares é bom, mas procurá-la em vários lugares é ainda melhor. E quando a ouvimos, precisamos seguir a orientação que ela nos dá. O apóstolo Tiago disse: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. O presidente Thomas S. Monson certa vez ensinou: observamos, esperamos e procuramos escutar esse suave sussurro. Quando ele fala, os homens e mulheres sábios obedecem. No início da minha vida profissional, foi pedido que a irmã Homer e eu que aceitássemos uma mudança em minha vida devido à designação de trabalho. Na época, parecia uma grande decisão a ser tomada. Estudamos, jejuamos e oramos, mas a resposta demorava a chegar. Por fim, tomamos uma decisão e seguimos em frente. Ao fazê-lo, sentimos paz e logo descobrimos que foi uma das melhores decisões que já tomamos. Como resultado, aprendemos que as respostas às vezes demoram a chegar. Isso pode acontecer porque não chegou a hora, porque as respostas não são necessárias ou porque Deus confia em nós para tomarmos a decisão. O elder Richard G. Scott certa vez ensinou que devemos ser gratos por essas ocasiões e prometeu: quando você vive dignamente, quando suas escolhas são consistentes com os ensinamentos do Salvador e uma ação se torna necessária, proceda com confiança. Deus não deixará que você vá muito longe sem uma impressão de advertência se tiver tomado a decisão errada. Portanto, entre tantas vozes conflitantes, precisamos decidir a qual obedeceremos. Seguiremos as vozes duvidosas do mundo ou faremos o trabalho requerido para permitir que a voz de nosso Pai nos guie em nossas decisões e nos proteja do perigo? Quanto mais buscamos a voz com diligência, mais fácil será ouvi-la. Não é que a voz de Deus soará mais alto, mas nossa habilidade de ouvi-la aumentará. O Salvador prometeu que, se dermos ouvidos aos seus preceitos e escutarmos os seus conselhos, Ele nos dará mais. Testifico que essa promessa é verdadeira para todos nós. Há cerca de um ano, perdemos meu irmão mais velho em um trágico acidente de carro. Os primeiros anos de John foram cheios de promessas e realizações. Porém, à medida que crescia, problemas físicos e uma mente pouco cooperativa tornaram a vida muito difícil. Embora a cura que ele esperava não tivesse ocorrido nessa vida, John ainda se agarrava à fé, determinado a perseverar o melhor que podia até o fim. Sei que John não era perfeito, mas tenho me perguntado o que dava a ele tamanha determinação. Muitas vozes o convidaram a se tornar amargurado, mas ele escolheu não as ouvir. Em vez disso, deu seu melhor para que sua vida fosse centralizada no Evangelho. Ele viveu o Evangelho, pois sabia que assim encontraria a voz do seu mestre. Ele viveu dignamente, pois sabia que assim ele seria ensinado. Irmãos e irmãs, em um mundo em que tudo compete por nossa atenção, testifico que nosso Pai Celestial tornou possível que ouçamos sua voz e o sigamos. Se formos diligentes, Ele e seu Filho nos darão a orientação que buscamos, a força que precisamos e a felicidade que desejamos. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Somos gratos a todos os que falaram a nós nesta tarde e pela bela música que foi apresentada. Lembramos aos irmãos que a sessão geral do sacerdócio terá início no Centro de Conferências esta noite, às 21 horas, horário de Brasília. A transmissão nacional do programa Música e Palavras de Inspiração acontecerá amanhã, das 12h30 às 13h, horário de Brasília. A sessão da manhã de domingo da conferência terá início logo após a transmissão desse programa. O último orador desta sessão será o Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos. Após suas palavras, o coro encerrará a reunião cantando o hino Jesus Cristo é meu Senhor. A oração de encerramento será então oferecida pela irmã Lisa Harkness, primeira conselheira na Presidência Geral da Primária. Eu estava indo muito bem, até eu ouvir aquelas lágrimas nos olhos dos jovens cantando nesse coro. E essas lágrimas são um sermão mais eloquente do que qualquer um pode dar. À margem do rio, olhando além de uma multidão ávida para ser batizada por ele, João Batista viu à distância o seu primo, Jesus de Nazaré, caminhando resoluto em direção a ele, a fim de fazer um pedido semelhante. De modo reverente, mas audível o suficiente para as pessoas à sua volta ouvissem, João exclamou admiração que ainda nos inspira 2000 anos depois. Eis aqui o Cordeiro de Deus. É esclarecedor o fato de que esse precursor, há tanto profetizado, não o chamou de Jeová, de Salvador, ou de Redentor, ou até mesmo de o Filho de Deus, todos os quais eram títulos apropriados. Não. João escolheu o mais antigo e talvez o mais reconhecido símbolo na tradição religiosa de seu povo. Ele usou a figura de um cordeiro sacrificial, oferecido em expiação pelos pecados e pelas tristezas de um mundo decaído e de todas as pessoas decaídas que nele habitam. Permitam lembrá-los um pouco dessa história. Após serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva se depararam com um futuro devastador. Por terem aberto a porta da mortalidade e da vida temporal para nós, eles haviam fechado a porta da imortalidade e da vida eterna para si próprios. Devido a uma transgressão que haviam conscientemente escolhido cometer em nosso benefício, eles agora se depararam com a morte física e com o afastamento espiritual, a separação da presença de Deus para sempre. O que eles deveriam fazer? Haveria uma saída para esse infortúnio? Não temos certeza do quanto eles foram autorizados a se lembrar da instrução que receberam enquanto estavam no jardim do Éden. Mas eles certamente se lembravam que deveriam regularmente oferecer como sacrifício a Deus um cordeiro puro e imaculado, o primogênito macho nascido de seu rebanho. Posteriormente, um anjo apareceu para explicar que esse sacrifício era um protótipo, uma prefiguração da oferta que seria feita em favor deles pelo Salvador do mundo que estava por vir. Isso é a semelhança do sacrifício do unigênito do Pai, disse o anjo. Portanto, arrepender-te-ás e invocarás a Deus em nome do Filho para todo sempre. Felizmente, existe uma saída.
uma maneira de receber a exaltação. Nos conselhos pré-mortais dos céus, Deus havia prometido a Adão e Eva e a todos nós que ele receberia a ajuda de seu puro, imaculado, Filho primogênito, o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo, conforme descreveria posteriormente o apóstolo João. Ao oferecerem seus próprios cordeirinhos simbólicos na mortalidade, Adão e sua posteridade estavam expressando sua compreensão e dependência do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, o ungido. Posteriormente, o tabernáculo do deserto se tornaria o cenário para essa ordenança, e após isso, o templo que Salomão construiria. Infelizmente, como símbolo de arrependimento genuíno e arrependimento fiel, essa oferta ritualística de cordeiro sem máculas como símbolo de genuíno arrependimento de uma vida repleta de fé não teria um bom resultado, conforme indicado em boa parte do Velho Testamento. A determinação moral que deveria ser associada a esses sacrifícios, por vezes, não durava tempo suficiente para que o sangue derramado secasse sobre as pedras. De qualquer modo, não durou tempo suficiente para impedir um fratricídio, com Caim matando seu irmão Abel na primeira geração. Com tais desafios e dificuldades acontecendo por séculos, não é de se admirar que os anjos do céu tenham cantado com júbilo quando finalmente Jesus nasceu, o próprio Messias há muito prometido. Então, após seu breve ministério mortal, a ovelha mais pura de todas as Páscoas preparou seus discípulos para sua morte ao instituir o sacramento da ceia do Senhor, uma forma mais pessoal da ordenança que havia sido instituída fora do Éden. Ainda haveria uma oferta, ainda envolveria um sacrifício. Mas seria como um simbolismo muito mais profundo, muito mais introspectivo e pessoal do que o derramamento de sangue de um cordeiro primogênito. Aos nefitas, após sua ressurreição, o Salvador disse: "E vós não me oferecereis mais derramamento de sangue. Oferecer-me-eis como sacrifício um coração quebrantado e um espírito contrito. E todo aquele que a mim vier com o coração quebrantado e o espírito contrito, eu batizarei com fogo e com o Espírito Santo. Portanto, arrependei-vos e salvai-vos." Meus queridos irmãos e irmãs, com a fascinante e nova ênfase em um aprendizado intensificado do Evangelho no lar, é vital que nos lembremos de que ainda somos ordenados a irmos à casa de oração e oferecemos nossos sacramentos em seu dia santificado. Além de reservar tempo para que haja mais ensino do Evangelho no lar, nosso serviço dominical reformulado serve também para reduzir a complexidade da programação da reunião, de modo que o sacramento da ceia do Senhor seja apropriadamente enfatizado como ponto central, reconhecido e sagrado de nossa experiência semanal de adoração. Devemos nos lembrar da forma mais pessoal possível que Cristo morreu em decorrência de um coração quebrantado, por carregar completamente sozinho em seus ombros os pecados e as tristezas de toda a família humana. Uma vez que nós contribuímos para esse inevitável fardo, tal momento é digno de respeito. Assim, somos incentivados a chegar cedo e reverentemente às reuniões, vestidos de modo apropriado para participarmos de uma ordenança sagrada. A ordenança sagrada. A expressão melhores roupas de domingo perdeu um pouco de seu significado em nossa época. Em consideração a ele, em cuja presença comparecemos, devemos restaurar a tradição de asseio e de vestimenta adequada quando e onde pudermos.
Quanto à pontualidade, um atraso sempre será carinhosamente permitido às abençoadas mães que, com filhos, lanches e bolsas penduradas em maravilhosa desordem, ainda assim conseguiram chegar. Além disso, haverá outras pessoas que, numa manhã de domingo, inevitavelmente encontrarão seu boi dentro do poço. No entanto, a esse último grupo dizemos que um atraso ocasional é compreensível. Mas se o boi cai no poço todos os domingos, recomendamos com veemência que essas pessoas ou vendam o boi ou encham o poço. De modo semelhante, fazemos um apelo apostólico pela redução da barulheira no santuário de nossos edifícios. Adoramos conversar e devemos fazê-lo. Nós realmente conversamos muito, é uma das alegrias da frequência à igreja. Mas isso não deve ser feito em um espaço dedicado especificamente para adoração. Temo que os visitantes que não são de nossa fé fiquem chocados, porque às vezes pode ser uma reverência ruidosa em um ambiente que deveria ser caracterizado pela oração, pela reverência, hinos e pela paz. Talvez até o céu fique um pouco chocado também. Será benéfico para o espírito de nossas reuniões casamentais se os líderes que presidem estiverem ao púlpito bem antes de elas começarem, ouvindo o prelúdio e de forma reverente, dando exemplo para que todos o sigam. Se há falatório no púlpito, não devemos nos surpreender se houver falatório na congregação. Parabenizamos os membros do bispado que eliminaram os anúncios que nos desviavam do espírito de nossa adoração. Eu, por exemplo, não consigo imaginar um sacerdote da antiguidade tal como Zacarias, em um templo do Senhor, prestes a participar do único e singular privilégio sacerdotal que receberia em toda a sua vida. Simplesmente não consigo imaginá-lo fazendo uma pausa à frente do altar para nos lembrar de que faltam apenas 6 semanas para o campeonato de futebol e que as inscrições se encerrarão em breve. Irmãos e irmãs, essa hora ordenada por Deus é a hora mais sagrada de nossa semana. Por mandamento, reunimos-nos para a ordenança mais realizada da igreja em todo o mundo. É realizada em memória daquele que perguntou se o cálice que ele estava prestes a tomar podia ser passado, apenas para encontrar forças para seguir em frente, pois ele sabia que, para o nosso bem, o cálice não poderia ser passado. Será útil lembrar que um símbolo daquele cálice vem lentamente em nossa direção, fileira por fileira, nas mãos dos rapazes de 11 ou 12 anos. Quando se aproxima a hora sagrada de apresentarmos nossa dádiva sacrificial, Senhor, temos nossos próprios pecados e desafios para solucionar. É por isso que nós estamos ali. Mas podemos ter mais sucesso em tal contribuição, em tal contrição, se tivermos em nossa mente os outros corações quebrantados e espíritos entristecidos que nos cercam. Sentados não muito distantes, estão algumas pessoas que choraram, de modo visível ou internamente, durante todo o hino sacramental e durante a oração dos sacerdotes. Será que deveríamos silenciosamente identificá-los e oferecer nossa parcela de consolo e nosso ínfimo cálice de compaixão por eles? Ou pelo menos pelos que choram e que têm dificuldades, que não estão presentes na reunião, e a não ser que por algum ato de redenção de nossa parte aconteça, talvez não estarão presentes na próxima semana. E por nossos irmãos e irmãs que não são membros da igreja,
mas que são nossos irmãos e irmãs. Não há atalhos quanto ao sofrimento neste mundo, dentro ou fora da igreja. Então, a despeito da direção em que olharem, encontrarão alguém cujas dores parecem muito mais pesadas para serem suportadas e cujos pesares parecem não ter fim. Uma maneira de recordá-lo sempre seria nos unindo ao grande médico em sua infinita tarefa de aliviar o fardo dos que estão sobrecarregados e a dor dos que estão desamparados. Queridos amigos, a nos unirmos todas as semanas mundo afora, do que espero seja um crescente reconhecimento sagrado da majestosa dádiva expiatória de Cristo a toda a humanidade, que levemos ao altar sacramental mais retidão na vida, mais lágrimas para o sofrimento dele e mais tristeza ao pecarmos. Portanto, ao refletirmos, orarmos e renovarmos nossos convênios, que absorvamos desse sagrado momento mais calma em pesares e mais prontidão para amar. Por tal calma e alívio, por santidade e esperança, oro por todos nós, em nome dele, que partiu o precioso pão do perdão e derramou o sagrado vinho da redenção. Sim, Jesus Cristo, o grande e misericordioso e santo Cordeiro de Deus. Amém.
Our dear eternal Heavenly Father, amado Pai Celestial, nós, seus filhos, agradecemos com reverência, expressamos a nossa gratidão por essa sessão da Conferência Geral. Agradecemos pela música que nos ajudou a sentir o seu amor por nós. Agradecemos por viver nesses dias de revelação do nosso profeta, Russell M. Nelson, e seus profetas videntes e reveladores. Somos humildemente gratos pelo sacrifício expiatório de nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós o amamos e oramos para que as verdades que aprendemos hoje possam fazer com que nos tornemos seus discípulos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa foi uma transmissão da Conferência Geral Anual número 189 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para essa sessão foi apresentada por um coro combinado de alunos da Universidade Brigham Young. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.